Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 35 ao verso 49. Primeiro aos Coríntios 15, do verso 35 ao verso 39. Nós vamos continuar com a nossa leitura. Nós cessamos, na sexta-feira passada, pelo fato de eu estar um pouco... ainda está, eu estava gripado, não estava conseguindo falar direito. Agora eu já estou bem melhor, mas ainda tem um pouco de alergia na garganta ainda. Estou com um pouco de alergia, mas se o Senhor nos conceder graça, nós estaremos fazendo esse estudo. 1 Coríntios 15, a partir do verso 35, nós veremos acerca do corpo da ressurreição. O tema do capítulo 15, como todos já sabem, é acerca da ressurreição. É um problema que o apóstolo Paulo vai tratar aqui no capítulo 5, porque havia um grupo na igreja de Coríntios que não acreditava na ressurreição dos mortos, que não acreditava que os mortos ressuscitavam. Era um pensamento muito recorrente, muito corrente na época, de que não havia ressurreição. Os gregos não acreditavam na ressurreição. E havia um grupo que havia levado esse pensamento para dentro da igreja, de não acreditar na ressurreição dos mortos. E Paulo vai citar uma série de argumentos demonstrando que, se não houvesse ressurreição, o cristianismo não era cristianismo. Sem a ressurreição, o cristianismo não é cristianismo. Não existe cristianismo, não tem motivo para haver cristianismo. Porque nós sabemos que o coração do cristianismo é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que haja a salvação, é necessário que haja a ressurreição dos mortos. No capítulo 15, nós vemos que Paulo, ele usa, em primeiro lugar, ele usa a própria Bíblia, a própria palavra. Ele vai dar uma série de provas de que há ressurreição. Primeiro ele começa dizendo que o Evangelho, o próprio coração do Evangelho que foi anunciado para a igreja, demonstra que há ressurreição, porque o coração do Evangelho é que Cristo ressuscitou. Paulo ele vai citar as Escrituras, ele cita o profeta Isaías, ele cita os Salmos, ele cita o profeta Oséias, para demonstrar que as próprias Escrituras demonstravam, que as próprias Escrituras testificavam que havia ressurreição de mortos. Ele cita o testemunho dos apóstolos, dos irmãos que viram Cristo, de todas as pessoas que viram Cristo. Ele cita como testemunha de que havia ressurreição. Logo após, Paulo ele vai dizer as consequências de não haver ressurreição. É que se não houvesse ressurreição, a fé era vã, a pregação era vã, o cristianismo era vã, os mortos ainda pereciam nos pecados, não havia salvação, quem morresse perecia, ia para o inferno. São as consequências de não haver ressurreição dos mortos, de Cristo não ter ressuscitado. Depois Paulo vai dizer as boas-venturas, de haver ressurreição, através da ressurreição nós temos vida, nós recebemos um corpo como o de Cristo, os principados e potestades foram destruídos, a morte ia ser destruída completamente, ela já foi vencida, em parte, porque a morte não nos vence mais, porque nós já vencemos em Cristo, nós morremos, mas nós vivemos. Mas ela vai ser destruída, vai ser jogada no lago que arde como fogo e enxofre. Todos os inimigos vão ser postos debaixo dos pés de Cristo, e nós teremos uma vida nova, no Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos. E o terceiro estudo que nós fizemos aqui é acerca da morte em contraste com a vida, já que há da ressurreição em contraste com a vida, já que há ressurreição, já que nós cremos na ressurreição, então essa fé, esse crer na ressurreição influencia a nossa vida de forma direta. E Paulo dá o seu próprio testemunho, porque Paulo cria na ressurreição dos mortos. Então a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada por causa da ressurreição. Ele diz que ele lutou com feras em Éfeso porque ele tinha essa fé, porque ele se alicerçava nisso. E essa esperança da ressurreição dos mortos, essa esperança de um dia ressuscitar e viver com Deus no paraíso, no céu, isso dava força para que ele pudesse vencer a vida aqui na terra. E ele venceu. Hoje nós veremos acerca do corpo da ressurreição.
ressurreição? Já que há a ressurreição dos mortos, que é inevitável que haja a ressurreição dos mortos, como que será esse corpo? Como que é o corpo que os mortos ressuscitarão no último dia para herdar a vida eterna e para herdar a condenação? O corpo, né? Todos nós ressuscitaremos. A Bíblia deixa claro que haverá a ressurreição dos mortos, que os mortos ressuscitarão, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. A grande questão é em que corpo virá esses que ressuscitarão? Em que corpo virá esses que ressuscitarão? Hoje nós veremos então acerca desse corpo, sobre o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição. Eu destaquei aqui alguns pontos acerca desse corpo da ressurreição, nesse texto, para que nós possamos saber um pouco acerca desse corpo. O primeiro ponto aqui está relacionado ao corpo que nós teremos, né? Nós teremos um corpo depois que nós encerrarmos a nossa estadia aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, todo mundo sabe. A única certeza que você tem é que você vai morrer, ninguém escapa da morte, nem jovem, nem novo, nem velho, todos vão morrer, e depois da morte haverá um corpo, nós teremos um corpo, a morte, nós morreremos, no último dia nós ressuscitaremos, ou seja, nós ganharemos um corpo, porque ressurreição é justamente alma e corpo, a alma se unindo com o corpo. Quando nós morremos, o nosso corpo é separado da alma, então aconteceu a morte. Quando o corpo é separado da alma, morte. Quando o corpo é, de novo, juntado, né, com a alma, ressurreição. O que acontecerá no último dia é isso. Um crente, quando ele morre, o seu corpo é separado da sua alma, a alma do crente já vai para o paraíso, ela já fica num lugar intermediário esperando o último dia. No último dia, Deus vai dar esse corpo para ela. Então, o primeiro ponto aqui é que nós continuaremos tendo um corpo na eternidade. Nós continuaremos tendo um corpo na eternidade. Nós vemos aí no verso 35, do verso 35 verso 38, essa palavra que Paulo nos dá aí, ela nos mostra, né, de que haverá um corpo, que muitos têm o pensamento de que depois que nós morremos aqui, nós não teremos mais um corpo, nós seremos espírito, né? Como os anjos, ou como o próprio Deus, né? Nós seremos espírito. Muitas pessoas pensam dessa maneira. Não haverá mais corpo, não haverá mais carne e osso, não haverá mais isso. Nós seremos espírito, né? Não tem mais esse negócio de corpo depois da morte. Mas o que a Bíblia diz é que tem sim. Nós teremos um corpo sim depois da morte. Não um corpo semelhante não um corpo igual a esse, né? Mas um corpo glorioso, um corpo diferente. Como Paulo diz aí, vamos fazer a leitura dos versos 35 até o verso 38. Diz assim, aqui Paulo ele vai antecipar um questionamento que a igreja poderia fazer. Lembrando que Paulo está Paulo está aqui defendendo a ideia de que há a ressurreição dos mortos. Paulo está defendendo a verdade de que há a ressurreição dos mortos. Então, a ressurreição dos mortos, ele fez toda a argumentação provando e demonstrando as consequências de que há ressurreição e de que não há, se não houvesse ressurreição em contraste com a vida. Agora Paulo vai dizer, alguém poderia dizer que não há a ressurreição, mas se houver ressurreição, em que corpo essas pessoas ressuscitarão? Este é o questionamento que Paulo vai antecipar aqui, né? Ele vai antecipar e já vai responder esse questionamento. Ele diz aí, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? Então ele faz duas perguntas que alguém poderia fazer dentro da igreja. Como ressuscita e em que corpo vem? Aí Paulo ele vai usar uma figura, ele usa aí a figura da semeadura para demonstrar que há um corpo, para aquele que ressuscita. Ele diz, insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E isso aqui nós sabemos muito bem, né? Quando você pega o grão de feijão, quando nós pegamos, né, o grão de feijão e semeamos ele, fazemos a cova, colocamos os 3 baguinhos lá, o feijão ele não vai nascer se primeiro ele não morrer. Nós vemos quando você coloca o feijão ali, ele vai ficar na amarela, aí ele morre.
Aí quando ele morre, você percebe que aí começa a sair uma raminha de dentro dele e até vai crescendo até formar o pé de feijão. E dali dá uma baixa. Então o Paulo está querendo dizer aqui, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Da mesma maneira nós estamos nessa caminhada aqui, mas para que nós possamos herdar o corpo da ressurreição, nós precisamos morrer, né? Só há uma forma da pessoa não morrer, é com a volta de Cristo. Com a volta de Cristo, o corpo ele é transformado imediatamente. Paulo vai tratar desse assunto mais adiante. Se Cristo voltar e nós ainda estivermos vivos, nós seremos transformados imediatamente. Ele diz, verso 36, insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeasse, ele vai acrescentar outro detalhe, e quando semeasse, não semeia o corpo que há de ser. Quando você coloca o feijão ali na cova, você já não está colocando o que nascerá, o corpo que nascerá daqueles grãos. Você não está colocando o pé de feijão, é o que Paulo está dizendo. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dá, e a cada uma da semente o seu corpo apropriado. Então, Paulo diz que a semeadura, a própria semeadura nos ensina que há um corpo, que Deus dará um corpo apropriado para cada um. Nós não teremos esse mesmo corpo na eternidade. No sentido de que será da mesma maneira que aqui. Muitas pessoas podem falar, mas eu vou ter esse mesmo corpo doente, né, sofredor, esse corpo cheio de doenças, esse corpo cheio de... Não será esse corpo. Por isso que Paulo está falando. Por isso que Paulo está falando aqui que haverá um corpo para nós na eternidade. Nós teremos um corpo diferente, um corpo glorioso, um corpo em glória. Aqui Paulo ele usa a figura dos grãos para mostrar como Deus ele prepara um corpo apropriado para cada criatura. Cada criatura tem um corpo apropriado. Cada árvore, cada semente, ela tem um corpo apropriado. Aqui nós aprendemos que nós também teremos um corpo apropriado para a eternidade. Não é esse mesmo corpo. Esse corpo não entra. A Bíblia fala que carne e sangue não herda a vida eterna. Ou seja, a nossa natureza não passa nas portas do céu. Então Deus preparará um corpo apropriado para a eternidade. Isso é maravilhoso porque é um corpo que é semelhante ao corpo de Cristo. Nós veremos mais adiante, mas eu já adianto, né, que é um corpo preparado, um corpo preparado para a eternidade. Não é esse mesmo corpo. Mas o ponto aqui é que nós teremos um corpo na eternidade. Não seremos espíritos, né? Como muitas pessoas pensam. O corpo é espiritual, mas não seremos espíritos, né? Porque muitas pessoas acreditam que na eternidade seremos espíritos, né? Mas a Bíblia diz que Cristo é o primogênito dos mortos. Foi o primeiro a morrer e a ressuscitar. E que nós seremos os seus seguidores, né? Nós seremos o seu remanescente. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui, que haverá um corpo, né, apropriado para a eternidade. Haverá um corpo apropriado para a eternidade. Isso nos mostra a beleza, né? A obra de Deus é perfeita, ela é completa. Deus pensou em todos os detalhes. Se Deus não preparasse esse corpo para nós, nós não poderíamos herdar a eternidade. Nós não poderíamos chegar diante de Deus, porque ninguém pode ver Deus com um corpo corruptível como esse e viver. O próprio Senhor Deus diz que homem algum pode ver e viver. Se nós chegássemos diante de Deus, o nosso corpo viraria poeira. Né? A glória de Deus ela é tão grande que faria com que nós virássemos poeira. É por isso que Deus ele prepara um corpo apropriado para que nós possamos ter convivência com Ele. Amém? Glória a Deus. Então esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é que o corpo da ressurreição ele é diferente desse corpo. É um corpo diferente, não é o mesmo corpo. Porque muitas pessoas não podem pensar, né, que nós teremos esse mesmo corpo lá na eternidade. Que eu vou sentir dor, de cabeça, que meus olhos, minha visão não vai ser boa, né, que minha visão não vai ser boa, que eu vou continuar ficando com raiva, que eu vou continuar fazendo isso, fazendo aquilo. Não, é um corpo diferente. No verso 39, Paulo ele usa a figura
dos corpos que Deus criou para suas criaturas para nos mostrar isso. Ó. Nem toda carne é a mesma. Paulo diz aí, ó, verso 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes. Aqui Paulo ele faz uma diferenciação entre as carnes das criaturas que Deus fez. Isso nos leva a crer que o corpo da ressurreição ele é diferente, né, desse nosso corpo. Né? É um corpo apropriado para a eternidade. Nós sabemos que é carne e que é osso também, mas é algo apropriado, é algo que Deus faz apropriado para aquele local, né, aquele lugar. É algo extraordinário, é algo maravilhoso, nós não conseguimos nem imaginar. Todas as vezes nós nos pegamos pensando no corpo da ressurreição, é algo que vai muito além, né? É algo que vai muito além. E só de pensar no corpo da ressurreição, nós vemos, a Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo, e nós vemos que Cristo com seu corpo, né, ele apareceu dentro de um cenáculo fechado, com todos os discípulos dentro, e a Bíblia diz que estava fechado, ele não entrou pela porta. Então é um corpo que é algo extraordinário, né? E sobre esse corpo, a gravidade não tem nenhum poder, porque nós vemos que Jesus ele sobe aos céus, né? Ou seja, a gravidade não tem poder. Não, o Senhor Jesus, nós sabemos ali que a gravidade não tem poder sobre ele governa, mas tudo nos leva a crer que também não terá poder sobre esse corpo da ressurreição. O que eu gostaria de deixar aqui, vou ter que ligar aqui que está muito calor. Tá difícil. Quando eu desligo o ventilador, faz calor. Quando eu ligo, tampa tudo aqui. O nariz tampa, entope tudo. Mas eu preciso deixar ligado, está muito calor aqui dentro. O que eu gostaria de deixar aqui é que essa deveria ser a nossa esperança, né? Focar em buscar a Deus para que nós possamos experimentar esse corpo, para que nós possamos tomar posse, para que nós possamos herdar esse corpo que o Senhor tem preparado para nós. Isso deveria ser a razão da nossa vida, deveria ser a razão da vida de todos nós. Nós deveríamos fazer, gente, sempre esse questionamento: qual que é a razão da nossa vida? A razão da nossa vida é viver para a vida eterna, é viver para isso, ter a esperança de podermos experimentarmos, né, de podermos viver esse corpo na eternidade. Amém? Todos têm essa esperança? Ou seja, essa deveria ser só a sua esperança. Esse deveria ser só o seu objetivo. Esse deveria ser só o nosso objetivo. A vida eterna, experimentar essa glória, essa beleza que Deus tem para nos oferecer, que é esse corpo para que nós possamos viver com Ele. Terceiro ponto aqui acerca do corpo da ressurreição é que o corpo da ressurreição ele será um corpo glorioso. Verso 40 a 41 diz assim, ó: também há corpos celestiais. Paulo ele vai fazer mais uma comparação entre os corpos celestiais, né, que são os anjos, e os terrestres, que são os homens, e entre a glória do sol, da lua e das estrelas, para mostrar que há diferença de esplendor entre corpo e corpo, e que esse corpo da ressurreição é diferente, que esse corpo da ressurreição é um corpo glorioso. Diz aí no verso 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. Nós sabemos disso, que os corpos celestiais são esses, os anjos e todas as criaturas celestiais. E também, sem dúvida, há terrestres. Quais são? Somos os nossos corpos e o corpo dos animais. Aí ele diz, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais
e a outra dos terrestres. Nós sabemos muito bem, né, que os anjos têm glória, vivem em glória, na glória de Deus. A glória do corpo celestial é muito maior do que a glória do corpo terrestre, porque nós somos uma raça, né, um povo manchado pelo pecado. As nossas escolhas, as nossas atitudes, todas elas são declinadas, elas pendem para o mal, elas pendem para o pecado. O pecado, ele manchou o nosso ser. Ou seja, agora que nós tínhamos, o pecado veio e acabou com tudo. Em Adão nós perdemos tudo. Tanto é que Paulo vai fazendo essa comparação aqui adiante. Então a glória dos corpos celestiais que estão na presença de Deus é muito maior. O anjo, ele vive em luz, ele vive na glória do Pai. Aí ele vai dizer que também há diferença de glória entre o sol, entre a lua, entre estrela e estrela. No verso 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. E nós sabemos que é a mesma, uma estrela que brilha mais do que a outra, o sol brilha mais do que a lua brilha mais do que algumas estrelas e, pelo menos na nossa vista, né? Então há uma diferença de esplendor. Isso significa, o que Paulo está dizendo? É que esse corpo, o corpo da ressurreição, será um corpo glorioso, né? Nós vemos no monte da transfiguração, quando Jesus sobe ao monte, que há a transfiguração, o corpo de Jesus, ele se transfigura, vira um corpo glorioso, um corpo de luz. Diz que as suas vestes e o seu corpo brilha como o sol. Então esse corpo da ressurreição será um corpo glorioso, um corpo maravilhoso, um corpo perfeito, um corpo adequado. Amém? Como eu disse, essa é a nossa esperança, é para isso que nós vivemos. Nós vivemos para esperar essa bênção, essa promessa que Deus nos promete nas suas escrituras. Quarta característica desse corpo é que o corpo da ressurreição, ele é um corpo espiritual. Versos 42 ao 45, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, é o que nós estamos fazendo. Corpo na corrupção é o que nós temos, um corpo que perece, um corpo que fica velho, um corpo que peca, um corpo que só vai corrompendo. Com o passar do tempo, o corpo já não tem mais a força, começa dores de cá, dores no joelho, dor na coluna, dor de cabeça, dor no pescoço. Os cabelos começam a ficar brancos e vai amontoando doenças, né, e dores e sofrimentos. Nós estamos o quê? Nós estamos semeando o corpo na corrupção. Esse é o cenário que nós temos aqui na terra, o corpo da corrupção. Aí ele diz: mas na ressurreição é diferente, ressuscita na incorrupção. Isso aqui é extraordinário. Ou seja, o corpo da ressurreição, ele não perece, ele não passa por dores, ele não tem sofrimento, ele não tem pesar, ele não tem esses males que nós enfrentamos no corpo que se corrompe, no corpo que perece. No corpo que perece. Ele continua: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Nós semeamos aqui em meio ao pecado, nós semeamos aqui em meio à desonra, e nós ressuscitaremos na glória de Deus, viveremos na glória. Algo extraordinário acerca da eternidade é que na eternidade não entra pecado. Nós vemos a nossa natureza pecaminosa, a desonra do nosso ser aqui na terra, e pensamos: e se Deus me levar para o céu e chegar lá e eu ser que nem o diabo, querer tomar o trono de Deus, ou incitar alguma revolução ali dentro, ou falar mal de alguém lá no céu, né? Ou brigar com alguém lá no céu. Não tem essa possibilidade. Não há a possibilidade, porque nós somos crentes, nós lutamos. O crente verdadeiro, ele luta a todo momento para não pecar. E se ele peca, ele fica extremamente triste porque ele pecou. Na ressurreição, Deus, ele nos dará um corpo que não tem mais essa fraqueza. O corpo da ressurreição, ele é um corpo de glória, ele não peca, ele não tem a fraqueza do pecado. O pecado não tem poder sobre o corpo da ressurreição. Então é impossível alguém pecar. É impossível alguém pecar nesse corpo da ressurreição. Ele continua: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Nós estamos aqui na fraqueza, né?
como nós vimos, doenças, dificuldades, ressuscita em poder, ou seja, o corpo da ressurreição é um corpo glorioso, é um corpo de poder. Ele continua, semeia corpo natural, é o que nós temos, um corpo natural, um corpo comum, um corpo de carne e osso, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, o corpo da ressurreição é um corpo espiritual, é um corpo glorioso, é um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aí ele diz, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Quando Deus criou Adão, Adão foi feito alma vivente. E o último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. Espírito vivificante. Então, o corpo da ressurreição é um corpo espiritual, é um corpo semelhante a um corpo de Cristo, não é um corpo que perece, é um corpo que subsiste, né, para toda eternidade, é um corpo forte, é um corpo que não experimenta doença, é um corpo que não tem o sofrimento, que não tem a fraqueza do pecado. Olha que coisa maravilhosa, né? Imagina nós temos esse corpo que nunca peca, um corpo que consegue fazer a vontade de Deus. Quem é que não tem essa vontade? Quem é que aqui na terra não tem a vontade de conseguir fazer a vontade de Deus plenamente? Quem é o cristão que não tem esse desejo de fazer a vontade de Deus plenamente, de agradar a Deus 100%? Quem é que não tem essa vontade? E graças ao Senhor Jesus Cristo, esse corpo que Ele preparou para nós conseguiremos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, nós conseguiremos agradar a Deus totalmente. Quem aqui não gostaria, né, de nunca pecar? Todos nós aqui gostaríamos de nunca ter um pecado sequer nesse corpo da ressurreição. Nós nunca pecaremos porque é um corpo de glória. Amém? Então essa deve ser a nossa busca, esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser a nossa vontade, né? Buscar, alcançar, a nossa esperança deve ser a ressurreição. A nossa esperança deve ser alcançar esse corpo, essa bênção que Deus nos prometeu. Nós devemos buscar isso sempre, né? Nós devemos ter como objetivo principal da nossa vida buscar o Senhor, e a sua promessa. E quinto e último ponto que nós vemos acerca da ressurreição é que o corpo da ressurreição, ele é semelhante ao corpo de Cristo. Ele é semelhante ao corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo foi o primeiro a morrer, a ressuscitar. Ele ressuscitou com um corpo que é o modelo de todo o corpo aqueles que ressuscita terá. Diz aí no verso 46. Ele diz, não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Ele está falando da ordem. Nós não poderemos ter esse corpo em primeiro lugar. Nós temos esse corpo natural aqui. Essa é a ordem que nós temos, né? Nós temos primeiro o corpo natural e depois o corpo da glória. Depois quando? Depois da morte é que nós temos esse corpo glorioso. Então primeiro é o natural, é o que nós estamos vivendo. Depois o corpo espiritual, que é o corpo perfeito. Ele continua. Primeiro é o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, ele diz, formado da terra, é terreno. Ou seja, o primeiro homem é Adão, nós, terreno. O segundo homem é do céu, que é Jesus Cristo. Então há uma diferença de lugar. O primeiro homem daqui da terra, o segundo homem do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos, Adão, nós, corpo natural. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. Ou seja, Jesus Cristo e todos nós que cremos no seu nome. Ou seja, o nosso corpo será semelhante ao dele. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, nós trouxemos a imagem de Adão, homem de carne e osso, que estava sujeito à fraqueza, ao pecado e pecou, tais também devemos trazer também a imagem do celestial. Jesus Cristo, incorruptível, não peca. Isso é maravilhoso demais para nós. Da mesma maneira que nós trouxemos a imagem de Adão, o homem terreno, criado da terra, feito na terra, nós também deveremos trazer a imagem do homem celestial, que é Jesus Cristo. Ou seja, um corpo semelhante ao dele. Nós seremos igual a ele. Ou seja, nós não pecaremos, nós seremos incorruptíveis, estaremos na glória para todos os sempre.
Amém. Glória a Deus. Essa, como eu já disse, é a nossa esperança. Deve ser a nossa esperança. Todos nós, irmãos em Cristo, devemos buscar isso. A razão da nossa vida deve ser essa: almejar chegar esse dia em que o corruptível, né, que é o nosso corpo pecaminoso, perverso, será tomado pelo incorruptível. O nosso corpo perverso, pecaminoso, será tomado pelo corpo glorioso. Tudo isso graças ao que Jesus Cristo fez, graças à sua morte e à sua ressurreição. Só pode herdar esse corpo, só pode ter esse corpo, só pode ter a vida eterna todos aqueles que creem no que Jesus fez. É por isso que Paulo está tratando aqui da ressurreição. Se não há ressurreição, como que nós podemos tomar posse de tão grande bênção? Se não há ressurreição, como que nós podemos herdar tão maravilhosa bênção? Se não há ressurreição, como que nós podemos ter um corpo tão glorioso e tão magnífico? Como? Então tudo isso é graças ao que Jesus fez por nós na cruz. É por isso que nós devemos nos apegar a Ele, somente a Ele, nada além dEle. Ninguém pode nos dar, só Ele, só Ele. Ninguém pode nos levar ao Pai, só Ele, como Ele mesmo nos diz. Amém? Então o meu convite é que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e aguardamos essa promessa, que os nossos olhos estejam na eternidade, não na terra. Todas as vezes que nós desviamos os nossos olhos da eternidade, a terra começa a ter um valor inestimável para nós. Mas quando nós começamos a colocar os nossos olhos na eternidade, o valor das coisas terrenas começa a diminuir. Quanto mais a terra as coisas da terra têm valor, mais nós contendemos por ela. E quanto mais as coisas do alto têm valor, mais nós buscamos a ela. Se as coisas do alto tiver mais valor, as coisas da terra terão menos valor, e a contenda e o pecado que gira em torno das coisas terrenas será menor. Mas quanto mais nós estamos com os olhos aqui na terra, a terra se torna gigante. As coisas da terra, o valor das coisas da terra se torna gigante. Então nós vamos brigar por aquilo que é maior na nossa vida. Prestar atenção nisso? É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que a Bíblia diz: enquanto que as coisas terrenas forem, como Jesus diz, o nosso tesouro, enquanto os nossos olhos estiverem aqui na terra, ela terá um enorme lugar na nossa vida. A contenda girar em torno dela, né? A nossa briga girar em torno dela. Mas quando os nossos olhos estiverem na eternidade, nós não nos importamos com as coisas da terra. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, do ímpio, muitas pessoas ímpias, né? As pessoas vão fazer alguma coisa, um exemplo, né? Vão fazer alguma coisa na propriedade daquela pessoa. Um exemplo, fala, pega a laranja, vamos pegar a laranja para chupar lá na terra de fulano de tal. Aí a pessoa pega e fala assim: não, mas nós temos que falar com ela que nós vamos pegar a laranja lá para chupar as laranjas dela. Aí a pessoa olha para aquela outra pessoa e fala assim: fulano de tal não se importa com nada, ele não liga com nada. E isso para ele não tem valor algum, ele é uma pessoa que não importa com nada. Você vê uma pessoa ímpia, ela não tem esse apreço pelas coisas materiais, assim como uma pessoa que se diz crente, que tem tanto apreço pelo material que vai a ponto de ficar com raiva de outra pessoa por fazer isso. Então, o que a Bíblia nos ensina: se nossos olhos estiver na eternidade, as coisas materiais elas não terão tanto valor para nós. Mas enquanto os nossos olhos estiverem aqui, o nosso coração estiver dividido entre o Senhor e as coisas terrenas, o nosso coração ainda se apegará a isso. Os nossos corações ainda se apegarão às coisas terrenas e materiais, e ela terá um grande valor para nós. É por isso que Tiago diz que é daí que surgem as contendas, é daí que surge o pecado, é daí que surge o dolo, é daí que surge todo o engano, do amor ao material, do amor às riquezas. Então o que nós precisamos fazer é ter os olhos na eternidade. Como Jonathan Edwards dizia, né? Grave os meus olhos na eternidade. Que Deus mantenha os nossos olhos nisso, nessa promessa que nós vemos aqui, nesse corpo extraordinário, na vinda do Senhor. Nós veremos como que acontecerá, né, no nosso próximo estudo. Aqui nós vemos como que acontecerá com as pessoas que vão morrer. Elas vão morrer e vão receber o corpo da ressurreição. No próximo culto nós veremos como que acontecerá com as que estiverem vivas quando o Senhor Jesus voltar. Nós vemos que as pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar, elas subirão num abrir, num fechar de olhos, num piscar de olhos, elas subirão, e esse corpo, né, será transformado.
Os mortos, eles virão primeiro, eles ressuscitarão primeiro e ganharão aquele corpo, né? É mais ou menos assim, todo mundo está aqui desapercebido, né? Todo mundo está aqui fazendo o que sempre fez. Anda para um lado, anda para o outro, compra, vende, como o Senhor Jesus diz, come, bebe, casa-se e dá em casamento. E o Senhor está lá em cima preparando, né? Preparando para a sua vinda. O arcanjo está com a trombeta na mão e vai tocar alguns minutos. O Senhor Jesus fala, espera aí que daqui a alguns minutos você vai tocar a trombeta. Para que o arcanjo tocar a trombeta, o céu abre e Jesus aparece. Mas primeiro o que está acontecendo lá? Os mortos estão sendo ressuscitados. Todos os mortos ressuscitarão e está lá com o Senhor nas nuvens, com o corpo glorioso, esperando o momento que o arcanjo tocar a trombeta. Para que o Senhor venha, para que o céu rasgue e o Senhor apareça. As pessoas estão aqui embaixo, caminhando para um lado para o outro, né, mexendo no celular, na internet, vendo vídeo, WhatsApp, etc e tal, desapercebidas. Tudo está acontecendo lá em cima. Então, no momento em que o arcanjo tocar a trombeta, o céu se abriu, né? O céu rasga, os mortos estão com o Senhor nas nuvens, e no abrir e piscar de olhos, todos aqueles que creem no nome do Senhor subirá. Encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens e terá o corpo transformado. Então acontecerá o que? Virá o fim. É o que nós veremos no próximo estudo. Virá o fim, onde que todos os inimigos serão vencidos. Toma cuidado para você não ser um daqueles que estão desapercebidos, né, que não deram crédito. Aí é o momento da lamentação. Muitos lamentarão e chorarão porque não creram. Naquele dia haverá muito pranto e choro, porque muitas pessoas não crerão. A volta de Jesus é marcada por pranto e choro, porque muitas pessoas irão olhar e dizer, mas era verdade, eu não criei. Então nós precisamos estar preparados para esse dia, nós precisamos estar preparados com os olhos na eternidade, com os olhos no Senhor, na sua palavra e vivendo para Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós vamos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, a Deus, de podermos estar diante de Ti e ouvirmos a sua santa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por nos dar essa esperança, Senhor, por nos deixar ver a eternidade, ter os olhos na eternidade. Muito obrigado, Senhor, por nos dar uma vida tão maravilhosa aqui na terra com a esperança da eternidade. Ó Deus, como seriam as nossas vidas se nós não tivéssemos essa esperança? Como seria viver, Senhor, sem esperança alguma? Como seria viver como um homem natural que vive um dia após o outro, mas não tem esperança alguma? A sua esperança nessa terra é a riqueza, a sua esperança nessa terra é as festas, são os amigos, os relacionamentos, os prazeres. Oh Senhor, isso não é vida, isso não satisfaz, isso não pode encher um coração vazio, um coração triste, um coração que precisa de Ti. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos por essa alegria, por essa paz que o Senhor proporcionou às nossas vidas, por nos dar essa esperança, Senhor, a esperança da vida, a esperança do corpo incorruptível, do corpo glorioso, do corpo que o Senhor Jesus nos dará na sua volta. E é no nome dele que eu venho a Ti e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, pela vida de todo irmão que está aqui e que tem essa mesma esperança. Amém.